Beleza, então já está gravando aqui. Eu parei a gravação só para facilitar vocês na hora que vocês estiverem estudando, tá? A gente não confundir aí os slides. Então, beleza, pessoal. Ó, então, nós vamos ver agora um segundo grupo ou mecanismo de ação, né, dos nossos antibióticos. Nós vimos aqueles fármacos que vão inibir a síntese de parede celular. Agora a gente tem um grande universo de antibióticos que são fármacos que vão inibir a síntese de proteínas. Dentro dessa classe, nós temos como subclasse os aminoglicosídeos, que nós vamos ver aqui em detalhes. Nós temos as tetraciclinas, que é uma outra classe. Nós temos a classe dos macrolídeos, que é uma outra classe também extensa, a clindamicina e a classe dos derivados do cloranfenicol. Então, vamos ver aí cada um desses fármacos, tá? Então, o mecanismo de ação básico deles, eles vão inibir a síntese de proteínas bacterianas. Só relembrando, para a gente produzir proteínas, a gente precisa de DNA, nós precisamos do RNA mensageiro e nós vamos precisar do RNA transportador. Vamos lembrar lá da biologia básica, né? Aqui a gente tem o códon, que são aquelas 3 bases nitrogenadas, e o RNA transportador, ele transporta um aminoácido e juntamente com ele traz os anticódons, uma sequência também de 3 bases nitrogenadas. E a gente viu lá na biologia básica, lá no ensino médio, que a adenina liga com uracila, que a citosina liga com guanina. Lembram disso lá? As bases púricas e as bases pirimídicas. Síntese de proteínas numa célula acontece dentro de uma organela citoplasmática que nós chamamos de ribossomo. Nós temos várias organelas citoplasmáticas. São nos ribossomos que a gente vai ter a síntese de proteínas, onde o RNA transportador vai se juntar ao RNA mensageiro. Então vejam aqui nessa imagem, ó, como que acontece uma síntese de proteínas. Vamos entender aqui o mecanismo, porque na hora que a gente for estudar os antibióticos fica bem mais fácil, tá? Então, olha, aqui eu tenho a estrutura de um ribossomo. Aqui meu ribossomo. Nesse ribossomo eu estou com minha fita do RNA mensageiro. Então, aquele RNA mensageiro que foi produzido lá no núcleo, né, da célula. Isso na nossa célula humana, a bactéria não tem núcleo, né? Ela é um ser procarionte. Então, esse RNA mensageiro, ele se adere ao ribossomo para iniciar o processo de síntese de proteínas. Esse ribossomo, ele tem 2 compartimentos. Ele tem uma porção inferior, aqui, ó, nessa parte de baixo, uma porção menor, com pouca quantidade de RNA ribossômico, e uma porção superior, uma porção maior, que tem uma quantidade maior de RNA ribossômico. Vai ser nessa porção menor que a nossa fita do RNA mensageiro vai se fixar. Sempre naquela posição de 3 linhas, 5 linhas. Vocês estudaram isso lá na genética básica, lá no início do curso de vocês. Beleza. Olhando esse meu ribossomo de cima, em vez de olhar aqui de frente, igual aqui na imagem, mas olhando ele de cima, esse ribossomo ele tem 3 compartimentos, tá? Um compartimento que a gente chama aqui de local P, de local A e de local E, tá? P, A e E. Olhando nessa imagem aqui de frente, eu estou vendo o local P, esse aqui, o local A, que está aqui, ó, vazio, o local P está ocupado, o local A vazio, e aqui atrás eu tenho o local E, que também está vazio, tá? Então, aqui P, A e E, mais ou menos o que está aqui, ó, representado. Beleza. Então, vejam comigo aqui, ó. O que está acontecendo aqui nessa nossa primeira imagem?
eu estou tendo a síntese de uma proteína. Eu tenho um polipeptídeo nascendo, em desenvolvimento. O que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho meu RNA mensageiro e está chegando um RNA transportador. Esse RNA transportador, ele está se ligando no RNA mensageiro, códon e anticódon. E esse RNA transportador, ele está trazendo junto com ele um aminoácido, que nesse caso está ligado a vários aminoácidos. A gente está aqui em desenvolvimento de uma proteína, um polipeptídeo nascente. Beleza. O que acontece agora? Eu tenho duas posições desse ribossomo que estão vazias, a posição A e a posição E. Essa posição A vai ser ocupada. Ela vai ser ocupada por um outro RNA transportador. Então, a gente chama ele de aminoácido RNA transportador. Ele vai trazer um aminoácido junto com ele. E esse aminoácido que ele está trazendo tem que se ligar nesses 3 bases nitrogenadas aqui, ó. Imagine que aqui seja uma uracila, uma citosina e uma guanina. Esse RNA transportador tem que trazer seus anticódons para estar ligando com essa base nitrogenada. Aqui teria que ser uma adenina, uma guanina e uma citosina. E suponha-se, olha, essa sequência de anticódons está trazendo aqui a lisina. Poderia ser fenilalanina, poderia ser o ácido aspartico, qualquer um dos aminoácidos, tá? Então, esse aminoácido, quando viu essas 3 bases disponíveis, ele vai se ligar nessa posição A, que estava vazia, e essa posição A agora fica ocupada. Ou seja, eu estou numa fase que nós chamamos de decodificação. Essa decodificação é quando um RNA transportador que está no citoplasma dessa bactéria encontra essas 3 bases nitrogenadas e vai ocupar esse lugar aqui que está vazio. Beleza. Agora eu tenho, então, essa posição P ocupada por esse RNA transportador aqui verdinho, com o nosso polipeptídeo em formação, e a posição A também está ocupada, com esse RNA transportador aqui em azul, que está trazendo um aminoácido junto com ele. A minha posição E, que atrás, continua vazia, ok? Beleza. Quando eu tenho essa ligação dos 2 RNAs transportadores na posição P e na posição A, a gente tem uma reação que nós chamamos de transpeptidação. Vai vir uma enzima, uma transpeptidase. O que essa enzima vai fazer? Ela vai unificar esse meu polipeptídeo que está em processo de formação com esse aminoácido recém-chegado no meu ribossomo. Eu vou unificar o meu rosinha com esse laranja e está fazendo isso aqui, ó. Essa enzima vai trazer todo esse peptídeo que está em formação para essa posição A. E eu deixo esse meu RNA transportador verdinho agora, ó, livre, sem nenhum peptídeo ligado a ele. O nosso peptídeo em formação ficou todo ligado ao RNA transportador que está ocupando a posição A. Beleza. Então, nessa transpeptidação, a gente está unificando os 2 aminoácidos, aquele peptídeo em formação com o aminoácido recém-chegado, por meio de uma enzima, uma transpeptidase. Perfeito. O que acontece agora? A gente vai ter uma reação que é chamada de translocação. Esse nosso RNA ribossômico, ele vai girar da posição sempre 3 linhas, 5 linhas, né? Seguindo a ordem genética. Nessa translocação, o que vai acontecer? Olha, esse meu RNA transportador verde, que não tem mais nenhum aminoácido com ele agora, da posição P, ele vem para a posição E, que estava vazia e agora vai ficar ocupada por esse meu RNA transportador verdinho. Esse meu RNA transportador que estava aqui na posição A,
ele sai da posição A e vem para a posição P. Estou girando o meu ribossomo. Então, o que está em P vem para o E, o que está em A vem para o P. E o que vai acontecer com o meu A agora? Ele vai ficar vazio, porque na minha posição E aqui atrás não tinha nada. Ou seja, a gente está voltando aqui para a origem. Ou seja, em vez de ser um verdinho aqui agora, imagine que seria esse meu azul que está aqui, estaria ocupando essa posição P. A posição A fica vazia, a posição E, que está sendo ocupada por esse verdinho, ó, o verde se liberta. Como ele não tem nenhum aminoácido mais, ele se desprende e vai para o citoplasma para captar um outro aminoácido desse citoplasma. E o ciclo se repete. Nós vamos ter uma nova decodificação, um outro RNA transportador vai ligar agora nessas próximas 3 bases nitrogenadas aqui, vai trazer um outro aminoácido, nós vamos ter novamente uma transpeptidação, unificar esse meu peptídeo de informação com o aminoácido recém-chegado, novamente uma translocação, ó, o giro desse RNA ribossômico, e a gente vai sintetizando a nossa proteína. Isso vai seguir até quando? Até que a minha proteína, que a nossa bactéria precisa, ou meu organismo também, isso serve também para o ser humano, tá? Minha proteína esteja totalmente formada, seja uma enzima, uma proteína de membrana, seja a proteína que for essencial para as nossas funções vitais. Ok aqui, pessoal? Dúvida nesse processo? Perguntas? Não? Então tá bom. Então vejam, esse é o nosso processo de síntese proteica. Os nossos antibióticos que a gente vai estudar, eles vão precisar inibir essa síntese proteica. Vai ter que inibir esse processo, seja a decodificação, seja a transpeptidação, seja a translocação. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque as minhas células humanas também têm ribossomos. Na minha célula humana não tem parede celular, então penicilina não vai ter tanto problema com a gente. Mas eu também produzo proteínas nas minhas células, eu também tenho ribossomos. Então, os nossos antibióticos têm que ser o mais seletivo possível para esses ribossomos bacterianos. Porque se eu tiver uma afinidade deles com os ribossomos humanos, a gente vai inibir a síntese de proteína e isso vai dar um problemão para o organismo do indivíduo. Mas a natureza é muito sábia nesse ponto. E os ribossomos dos mamíferos são diferentes dos ribossomos dos outros micro-organismos. E é a partir daí que os nossos antibióticos vão apresentar mais seletividade. Enquanto os ribossomos dos humanos, dos mamíferos, eles têm uma porção menor, com 40S, que seria aqui, né, RNA ribossômico, uma porção menor, e uma porção maior, com 60, já as bactérias têm a porção menor com 30 e a porção maior com 50. Ou seja, aqui eu tenho 80, aqui eu tenho 70. E é essa diferença entre essa estrutura dos ribossomos que vai fazer com que os nossos antibióticos sejam bem mais seletivos para combater essa síntese proteica. E eu deixo os ribossomos humanos livres para continuar produzindo as proteínas essenciais. Ou seja, os nossos antibióticos são seletivos para combater a síntese de proteínas das bactérias e não vão interferir na síntese de proteína em nós humanos. Ok? Sim? Beleza. Vamos seguir mais um pouquinho, ó. Onde que esses nossos antibióticos, então, vão atuar? Então, eu tenho na bactéria, ó, uma porção menor, que é a 30S, e uma porção maior, que é a porção 50S. É na porção menor que chega o RNA mensageiro. E a porção maior
que a gente vai ter aquelas três posições, né? AP, AA e AE, onde o RNA transportador vai se ligar a ele. Vejam, olha, nessa porção menor, na porção 30S, que é onde a gente vai ter aqui a fita do RNA mensageiro, vai ser o local de ação dos aminoglicosídeos, uma classe de antibiótico. Também vai ser o local de ação das tetraciclinas, uma outra classe de antibióticos. Então, aminoglicosídeos e tetraciclinas vão atuar nessa porção 30S, nessa porção menor do ribossomo. Os demais inibidores de síntese proteica, todos vão atuar na porção maior, na porção 50S. Os macrolídeos vão atuar aqui. O cloranfenicol e companhia vai atuar na 50S. Lincosamida, clindamicina na porção 50S. As oxalidinodionas na porção 50S. Streptogamina também vai atuar na porção 50S. Ou seja, ou eu vou inibir, né, esse RNA mensageiro, ou a gente vai inibir a chegada do RNA transportador. Se eu estou inibindo a ligação no RNA mensageiro, a gente está inibindo essa posição 30S, aminoglicosídeo e tetraciclina. Se eu estou impedindo a chegada do RNA transportador, a gente está atuando na posição 50S. Macrolídeos, cloranfenicol, clindamicina vão atuar nessa posição 50S. Ok? Beleza. Então, vem comigo, ó. Primeira classe que a gente vai estudar, é a classe dos aminoglicosídeos. Aminoácido, glicosídeo, carboidrato. Ou seja, eu vou ter aqui na molécula química desses fármacos a presença de carboidratos aminados, né? Com amina na sua composição. Então, vejam. Primeiro fármaco da classe foi a streptomicina, que é natural, produzido por um fungo, que é o Streptomyces griseus, descoberto em 1944. Olha a molécula da streptomicina. Vários carboidratos, ó, carboidrato na composição, mas com grupos amina na sua composição. Várias aminas, que está dando o nome da classe, aminoglicosídeo. Ok. Beleza. A partir da streptomicina, outros aminoglicosídeos foram sendo descobertos, todos naturais. Streptomicina, depois veio a neomicina, canamicina, paromomicina, argentamicina, tobramicina, amicacina, que são os nossos aminoglicosídeos, ó, mais usados na classe. Neomicina, gentamicina, tobramicina, amicacina, frademicina, tá? Netilmicina, são todos aminoglicosídeos naturais. E vejam, são antigos, né? A gente pegar aqui de 44 até 78, a gente pode falar que é uma classe de antibióticos aí mais antiga, né? Semelhante às nossas penicilinas. Beleza. Então, vejam, a gentamicina é um aminoglicosídeo natural. Estamos vendo aqui, ó, gentamicina, produzido por um fungo, ó, Micromóspora purpúrea, um antibiótico natural, um carboidrato aminado, aqui, ó, carboidratos aminados, o nome da classe é aminoglicosídeo. O mesmo acontecendo com a neomicina B. Aqui, ó, neomicina, também um aminoglicosídeo natural. Tá aqui, carboidratos aminados, aminoglicosídeo. Beleza. A partir desses aminoglicosídeos naturais, a indústria farmacêutica fez aminoglicosídeos, né, semissintéticos. Por exemplo, a amicacina
ela vem da molécula da canamicina. Então, a partir da canamicina, que está aqui, ó, natural, a indústria farmacêutica fez o quê? Olha, vamos inserir aqui onde eu tenho essa amina, um NH2, um grupinho mais volumoso. E a inserção desse grupo volumoso fez surgir a amicacina, que é um derivado semissintético da canamicina. Ou seja, a gente vai ter... Só um minutinho, deixa eu carregar meu notebook aqui. Nós teremos aminoglicosídeos naturais e aminoglicosídeos semissintéticos, tá? A gente vai trazer aí vantagens, né, com esses aminoglicosídeos semissintéticos. Ok até aqui, pessoal? Sim? Então tá. Venham comigo, ó. Então, quando eu vou para o mercado, eu vou verificar que a gente tem um consumo muito grande desses aminoglicosídeos, tanto na comunidade, né, sendo vendido em farmácias e drogarias, quanto sendo utilizados exclusivamente em ambientes hospitalares. Então, dentro da classe, olha, a amicacina é muito usada em solução parenteral. A tobramicina, eu tenho ela em várias formas farmacêuticas, incluindo uso oftálmico, né, em colírios oftálmicos. A gentamicina, que é muito usada, tanto por via parenteral, quanto uso tópico. Olha aqui, ó, creme dermatológico com gentamicina, quanto em colírio, a gente tem muito colírio com gentamicina na composição. Neomicina, tá aqui, ó, muito usada associado com a bacitracina, né? Então neomicina mais bacitracina é tão usada que hoje é um medicamento que nem tem tarja vermelha, né? É um medicamento isento de prescrição médica. Dentro dos antimicrobianos, é um dos poucos hoje, né, que não precisa de retenção da prescrição médica, né, sendo vendida aí nas farmácias e drogarias. Então, o consumo dessa classe é bem alta, tanto nas farmácias e drogarias, quanto nos ambientes hospitalares. Professor, Ok? Oi. por que a gentamicina também não está tarjada ali? Ah, não, porque essa aqui embalagem ela é internacional, tá, Matheus? Aqui é só questão de imagem, tá bom? Essa empresa aqui não é uma empresa nacional, isso aqui é uma embalagem da América Latina, tá? Ah, não, beleza. Tá? No Brasil, ela tem tarjinha vermelha, venda sob prescrição e retenção da prescrição médica. Isso aqui são imagens antigas, tá? Essa aqui tá errado. Aqui tem que ter uma imagem aqui de retenção da prescrição. Mesma coisa que essa embalagem da micacina também é antiga. Venda sob prescrição médica, só pode ser comercializado com retenção da receita. Aí é RDC 20 de 2011, tá bom? Todos os antibióticos, né, Beleza. precisam de retenção, com exceção aí dessa associação de neomicina e bacitracina. Beleza, então, ó, os Professor, principais agentes da classe dos aminoglicosídeos, gentamicina, streptomicina, amicacina, tudo terminando em ina, né, ó, tobramicina, netilmicina, neomicina, spectomicina, paramomicina. São os nossos aminoglicosídeos. Aminoglicosídeo, pela sua estrutura química de ter esses grupos aminados, faz com que esses fármacos sejam especialmente utilizados contra bactérias gram-negativas. Esse grupo eletrofílico, amina, os aminoglicosídeos, dificultam a ação deles contra bactérias gram-positivas. E eles são, óbvio, excelentes contra gram-negativas. Eles conseguem atravessar as porinas e inibir a síntese de proteína dessas bactérias. Essa característica eletrofílica dificulta a penetração nas paredes celulares, que é muito espessa nas bactérias gram-positivas. Então, se eu estou diante de uma bactéria gram-negativa, um olhar nosso já caminha para o aminoglicosídeo. Se eu estou com uma bactéria gram-positiva,
esquece aminoglicosídeo, tá? O foco deles são para as bactérias gram-negativas. Beleza. Então, ó, o que esse nosso fármaco precisa? Ele Professor, precisa... Oi, pode falar. aquele outro medicamento lá que não precisa de prescrição médica, mesmo que ele seja seguro, não corre risco de gerar uma superbactéria ou uma mutação numa bactéria comum pelo uso indiscriminado, não? Existe, tá, Matheus? Se a gente falar para você, existe possibilidade de resistência bacteriana contra a neomicina? Existe. O que diferencia, por exemplo, dessa associação aqui, ó, de betametasona com gentamicina, é que aqui é uma associação de um único antibiótico com um corticoide. Aqui eu estou associando por uso tópico dois antibióticos com mecanismos de ações distintos. Então, enquanto um fármaco vai inibir a síntese de proteínas bacteriano, o outro vai alterar a permeabilidade da membrana celular. E como é uma associação com dois mecanismos de ações diferentes, é mais difícil da gente ter uma resistência bacteriana. Por isso que a Anvisa permitiu, né, a comercialização desse fármaco, mais comum aí é o Nebacetin, né, para ser utilizado aí no varejo sem a retenção da prescrição, nem apresentação e nem retenção de prescrição médica, tá bom? Por conta de Ah, associação aí de dois antibióticos com dois mecanismos de ações distintos, tá? E uso tópico, né? Não é por via oral. Se eu for usar antibiótico por via oral, todos eles precisam de retenção da prescrição. Qualquer uma das classes, tá, Matheus? Aqui a gente está falando de aminoglicosídeo, mas serve para todos, tá? Ok? beleza. Então tá. Vem comigo, ó. Então, esses aminoglicosídeos, eles precisam atravessar as porinas, né? E a gente viu lá na nossa aula passada que para atravessar essas porinas tem que ter uma característica mais eletrofílica. Porque esses fármacos eles precisam inibir a síntese de proteína e os ribossomos estão no citoplasma da bactéria. Então eles têm que atravessar essas porinas, atravessar outra membrana plasmática e no citoplasma eles conseguirem atingir os ribossomos. Então eu tenho algumas paredes aqui no meio do caminho, tá? Ou seja, primeira coisa, a passagem desse aminoglicosídeo por essa membrana interna, olha, depende muito de gasto de energia. A bactéria gasta energia para poder facilitar a entrada desse aminoglicosídeo. Isso já é um sinal de que essa bactéria pode criar um processo de resistência contra a entrada dos aminoglicosídeos, já que ela demanda energia para sua entrada. Um outro ponto, essa entrada do aminoglicosídeo, nessa bactéria que a gente está falando que é uma gram negativa, né, pode ser inibida por a presença de dois cátions importantes, cálcio e magnésio. Também numa hiperosmolaridade. Também essa entrada pode ser inibida pela presença de acidez, pH ácido, e também em momentos de anaerobiose, falta de oxigênio. Ou seja, presença de cátions, cálcio, magnésio, né, uma hiperosmolaridade, pH mais ácido ou meio com anaerobiose, falta de oxigênio, e isso vai dificultar a entrada dos aminoglicosídeos. Ou seja, eles são muito bons contra bactérias gram-negativas. Beleza. Mas se eu tiver um abscesso, né, e a gente viu muito isso na nossa aula de introdução, né? Esses abscessos, eles geram uma cápsula e dentro desse interior do abscesso eu tenho um meio anaeróbio, os aminoglicosídeos não vão ter eficácia contra abscessos, vai ter sua ação prejudicada. Também se eu tiver um meio ácido, também a gente vai ter dificuldade de ação dos aminoglicosídeos. Por exemplo, uma urina ácida. Ou seja, meios ácidos não vão ser bons meios para a gente estar utilizando aminoglicosídeos. A gente já separa eles para um lado. E também uma urina hiperosmolar, né? Com uma carga, né, de elementos
muito grande, uma concentração excessiva. Isso também vai dificultar a ação dos nossos aminoglicosídeos. Então, não é para qualquer tipo de infecção que a gente vai usar essa classe de fármacos. São excelentes para gram negativas, mas se eu tiver um meio anaeróbio, não é eles. Uma urina ácida ou uma urina hiperosmolar, com muitos cátions, também a gente não vai usar esses aminoglicosídeos. Ok? Beleza. Então, olha só. Partindo desse princípio, qual vai ser o nosso mecanismo de ação dos aminoglicosídeos? Olha, eles vão inibir a síntese de proteína. Onde? Nós vimos aqui atrás, ó, deixa eu voltar aqui na imagem. Aminoglicosídeos vão atuar na posição 30S, onde a gente tem a ligação da fita do RNA mensageiro. Então, o indivíduo está usando uma magenta, uma tobramicina, uma amicacina, uma frademicina, uma neomicina. Esse fármaco atinge a corrente sanguínea, vai se concentrar no local onde a gente tem essa infecção e eles vão inibir a posição 30S, a posição menor. Então, se eu tenho aqui um peptídeo crescente nessa bactéria, né, ou seja, ó, RNA transportador, está chegando aqui na posição 30S, está ligando com o códon do RNA mensageiro, estou sintetizando um peptídeo, ó, a ligação peptídica acontecendo, proteína está formada, ó, terminei o processo, a proteína está sendo liberada no citoplasma, que o processo acontecendo naturalmente. Só que vem o nosso aminoglicosídeo. O que ele faz? Ele vai se ligar na posição 30S. Ele vai se aderir naquele códon, onde o RNA mensageiro iria se aderir no ribossomo. Ou seja, ele vai bloquear a fase inicial dessa síntese de proteínas. Antes do RNA transportador chegar na posição 50S, ó, tadinho, essa posição aqui está bloqueada. Então, ele não vai conseguir ligar o seu anticódon no códon do RNA mensageiro. Bloqueio a fase inicial. Agora, pode acontecer de, quando o indivíduo usa o aminoglicosídeo, essa síntese de proteínas talvez já tenha iniciado, tenha começado. Quando eu uso um aminoglicosídeo, ele vai bloquear o restante da síntese. E aí, ó, eu vou ter eliminação de uma proteína ainda prematura, não totalmente formada, que também não vai fazer efeito nenhum para essa bactéria. Ou a gente pode, né, mais num processo, dificultar a ação desse RNA transportador e eu conectar RNAs transportadores diferentes, produzindo a incorporação de aminoácidos incorretos. E aí eu vou produzir uma proteína, ó, mutante, uma proteína totalmente alterada. De qualquer forma, seja no A, no B ou no C, nós estamos inibindo a produção de uma proteína necessária para essa bactéria. Ou seja, a gente está inibindo a síntese de proteínas bacterianas. Ok? Tá claro aqui, pessoal? Dúvida? Não? Tranquilo? Beleza. Como que essas bactérias vão criar resistência contra esses aminoglicosídeos? Olha, primeiro, a gente pode ter uma absorção diminuída desse antibiótico, ou seja, fecha as porinas, né? Se eu bloqueio as porinas, menor a probabilidade desse aminoglicosídeo, ó, conseguir atravessar essa membrana externa. Então, posso fazer uma modificação nessas porinas, dificultando a entrada do antibiótico. Pode acontecer também de produção de bombas de efluxo. Olha, o antibiótico atravessa as porinas, chega na membrana interna, citoplasma. A bactéria cria uma pressão osmolar muito intensa e a gente, ó,
elimina esse antibiótico antes dele se ligar nos ribossomos. Então, uma bomba de efluxo. Pode acontecer das bactérias modificarem o ribossomo-alvo. Modifica a constituição do ribossomo. Se ele era ali uma posição 30S, eles fazem ali um RNA ribossômico a mais. Vai ficar 31. E um 31, a nossa molécula química não o reconhece como um local de ligação. Então, as bactérias podem modificar o ribossomo, que é o alvo dos nossos aminoglicosídeos. Ou, algumas bactérias também vão produzir enzimas que vão inativar os aminoglicosídeos. Olha os bichinhos espertos. Ou modifica a estrutura das porinas, ou cria bomba de efluxo, ou vai modificar os alvos, os ribossomos, ou vai produzir enzimas que vão picotar essa molécula química dos aminoglicosídeos, inativando os nossos fármacos. Ok? Beleza. Olha aqui nesse exemplo, só para vocês terem uma ideia do tanto de enzima que uma bactéria pode produzir para desenvolver esse mecanismo de resistência. Então, aqui, por exemplo, na molécula da amicacina. Olha, pode ter acetilase que vai degradar essa nossa ligação, vai degradar essa ligação aqui, os grupos acetil. Pode ser uma adenilase produzindo essa degradação aqui, tá? Pode ser fosforilase. Ou seja, a gente pode estar bloqueando, cortando, picotando essa molécula química e inativando a molécula. Se eu inativar a molécula, a gente não vai conseguir se ligar aos ribossomos. E se eu não ligar o ribossomo, a gente não vai ter inibição da síntese de proteínas. Ok? Então, um dos mecanismos vai ser produção de enzimas que vão degradar a molécula química. Beleza. Agora, atenção. Os aminoglicosídeos são muito bons para bactérias gram-negativas, mas são fármacos que têm muitas reações adversas. Índice de toxicidade bem diferente das penicilinas. São fármacos extremamente nefrotóxicos, ototóxicos e neurotóxicos. Então, produzem nefrotoxicidade, produzem ototoxicidade e produzem neurotoxicidade. Então, devem ser utilizados com cautela em alguns grupos de pacientes. Pacientes que já têm predisposição a ter problemas auditivos, atenção. Pacientes que têm comprometimento renal, atenção. Pacientes que já apresentam distúrbios neurológicos, também atenção. Tá? Vejam só. Ototoxicidade. A ototoxicidade ocorre de 0,5% a 25% dos pacientes em uso de aminoglicosídeo. Ou seja, a chance de uma toxicidade é muito alta, né, para o ouvido. Imagine, de cada 100 pacientes, 25 pode apresentar ototoxicidade. Então, é um dado, né, bem elevado. E aí, o nosso aminoglicosídeo, ele vai afetar duas regiões importantes no nosso ouvido médio. A região vestibular e a região coclear. Qual que é o problema disso? Olha, a região coclear é onde a gente tem na cóclea, né, a produção dos sons. Uma toxicidade coclear, o paciente apresenta um zumbido agudo, um tinido, aquele barulhinho persistente no ouvido do paciente. Paciente que fala assim, não, estou sentindo um barulho persistente e não desaparece, já é um sintoma de uma ototoxicidade, uma toxicidade coclear, que pode ser resultado do aminoglicosídeo. Quando eu tenho uma toxicidade no vestíbulo, né? O vestíbulo é aquela conexão nossa junto com o cerebelo que vai nos ajudar no nosso equilíbrio. Então, quando o paciente apresenta uma toxicidade vestibular, ele apresenta cefaleia, apresenta náusea, né, vômito,
dificuldade de se permanecer em pé na posição ereta, dificuldade de equilíbrio, que é conhecido como labirintite, né? O paciente que apresenta uma labirintite, ele tem esse distúrbio vestibular, cefaleia, náuseas, vômitos, né? Vê que o mundo está rodando ao seu redor, então uma dificuldade no seu equilíbrio, que é o que nós chamamos de um estágio compensatório. Então, pacientes que estão fazendo uso de aminoglicosídeo, a gente tem que monitorar essa ototoxicidade. Se ele está tendo ou não perda auditiva, se ele está tendo esses sintomas de uma toxicidade coclear ou uma toxicidade vestibular. É uma reação adversa relacionada principalmente à dose que está sendo administrada do aminoglicosídeo. Então, se eu sou amanhã um farmacêutico clínico trabalhando no hospital, atenção, a gente vai ter que estar sempre ali batendo um papo com esse paciente para a gente verificar se ele está apresentando esses sintomas de ototoxicidade. Ok aqui, pessoal? Tranquilo? Dúvida? Não? Tá bom. Um outro problema que a gente tem com os aminoglicosídeos é a nefrotoxicidade. E esses fármacos também são bastante nefrotóxicos. Prevalência de 8 a 26% de um paciente desenvolver nefrotoxicidade. Também é um dado elevado, tá? Por que esses fármacos produzem nefrotoxicidade? Olha, eu tenho uma concentração dos aminoglicosídeos no córtex renal. E a presença desse aminoglicosídeo no córtex renal produz essa toxicidade renal. O paciente tem uma perda renal, uma toxicidade que pode desencadear nesse paciente uma insuficiência renal, tá? Alguns produzem mais nefrotoxicidade do que outros. Então, vejam só. Quando aplicado de forma sistêmica, a neomicina é a mais nefrotóxica da classe. Significa que a gente não usa neomicina por uso sistêmico. A gente vai sempre usar neomicina mais aqui, ó. Cadê minha imagem? Aqui, ó. A gente vai usar mais a neomicina de uso tópico, tá? Ela é a mais nefrotóxica quando utilizado por via sistêmica. Então, evita-se o uso de neomicina por uso sistêmico. Streptomicina é a menos tóxica. Já os outros aminoglicosídeos, a gentamicina, a micacina, têm uma toxicidade parecida, tá? Ou seja, na maioria dos casos, essa nefrotoxicidade vai causar no paciente uma insuficiência renal aguda, tá? E vai desencadear numa redução da filtração glomerular. Significa que o indivíduo vai ter perda de nutrientes essenciais, né, para ele, tá? Então, exige uma certa atenção. E olha, esses efeitos ocorrem normalmente após 7 dias de tratamento. Em hospital, os médicos optam em tentar utilizar um aminoglicosídeo para o menor tempo possível. 3 dias, 5 dias, no máximo 7 dias. Mas vai existir situações em que vai ser necessário, em infecções, né, bem crônicas, o uso desse aminoglicosídeo com um período de tempo maior. Então, pessoal, vai ser muito importante também que o farmacêutico clínico monitore essa nefrotoxicidade. Como que a gente monitora a nefrotoxicidade? A gente tem que monitorar a função renal, né? E hoje o que nós mais utilizamos para monitorar a função renal é dosagem de creatinina, né? Ou avaliar a depuração da creatinina. Creatinina é uma substância que é um metabólito da degradação de proteínas. E essa creatinina, ela é toda eliminada quando ela é produzida. Perfeito. Então, tudo que produz é eliminado. Se eu tiver uma redução na eliminação da creatinina, significa que a gente está tendo um prejuízo renal. Então, creatinina, ureia, são importantes marcadores renais. Veja,
Se eu doso creatinina do meu paciente que está usando um aminoglicosídeo e deu 100% de creatinina, eu posso utilizar 100% da dose máxima diária do meu aminoglicosídeo, ou seja, não estou apresentando nenhum sintoma de nefrotoxicidade. Perfeito, continuo usando a gentamicina, continuo usando a amikacina naquela dose máxima diária. Beleza. Agora, avaliei a creatinina, ela caiu para 75%. A gente vai precisar reduzir a dose do nosso aminoglicosídeo para 75%. Diminuir a dose do fármaco. Se creatinina caiu para 50%, a dose do aminoglicosídeo vai para 50%. Se creatinina caiu para 25%, a dose do aminoglicosídeo cai para 25%. Eu estou tendo um comprometimento renal, a gente vai diminuir a dose do aminoglicosídeo. Professor, mas não era interessante substituir o antibiótico? Melhor opção. Mas imagine, se o indivíduo está infectado por uma bactéria que só é sensível ao aminoglicosídeo, tem o que fazer? Não, a gente vai ter que usar o aminoglicosídeo. Por isso, a gente vai precisar ajustar essa dose, sabendo que esse fármaco pode provocar uma nefrotoxicidade no paciente. Aqui a gente vai estar usando uma dose para 24 horas. Uma única aplicação a cada 24 horas. Se creatinina caiu para 20, olha, eu até uso uma dose de 80% do aminoglicosídeo, mais um intervalo de 48 em 48 horas. 10% de creatinina, 60 de dose máxima diária. Se creatinina for menor do que 10, tem que ser no máximo 40% da dose máxima diária do nosso aminoglicosídeo. Isso a cada 48 horas. Então, tá aí um protocolo, né, de acompanhamento de pacientes em uso de aminoglicosídeos que estão apresentando nefrotoxicidade. A gente vai precisar reduzir a dose desse aminoglicosídeo. Ok? Dúvida nisso? Perguntas? Não? Ok. Por último, a neurotoxicidade. Então, olha, aminoglicosídeo extremamente ototóxico, nefrotóxico e também neurotóxico. Os aminoglicosídeos podem provocar um bloqueio neuromuscular, ou seja, eles vão inibir a liberação pré-sináptica de acetilcolina. Consequentemente, a gente vai reduzir a sensibilidade pós-sináptica. A acetilcolina é muito importante no processo de contração muscular. Sem acetilcolina, a gente não vai ter contração, a gente vai ter um bloqueio neuromuscular. Então, também exige um cuidado, a gente verificar se esse paciente está tendo algum comprometimento da sua musculatura esquelética, né, nos seus movimentos. Se ele tem um comprometimento da musculatura no processo de contração muscular, significa que esse paciente já está apresentando uma neurotoxicidade. E aqui também segue uma ordem, tá? O mais neurotóxico é a neomicina. Mais uma vez, vamos usar a neomicina de uso tópico, né? E não uso sistêmico, porque ela é muito neurotóxica. Depois vem a kanamicina, a amikacina, a genta e a tobramicina. Para reverter quadros de neurotoxicidade, pode-se utilizar o gluconato de cálcio, tá? Então, o gluconato vai ser mais ou menos aí como um antídoto para a gente minimizar esse bloqueio neuromuscular. Então, o paciente está apresentando sintomas de neurotoxicidade pelo aminoglicosídeo, o médico pode fazer administrações aí de gluconato de cálcio para a gente estar, recuperando, né, essa contração muscular. Beleza? Ok, pessoal? Reações adversas dos aminoglicosídeos. Ficou alguma dúvida? Perguntas? Não? Então tá.
Interações medicamentosas dessa classe de fármacos. Olha, acabamos de falar. A gente tem um sinergismo interessante entre um aminoglicosídeo e um beta-lactâmico. Enquanto o aminoglicosídeo vai inibir a síntese de proteínas, os beta-lactâmicos vão inibir a síntese de parede celular. Se eu já estou acabando com a parede celular, é muito mais fácil o aminoglicosídeo penetrar nessa bactéria e inibir a síntese de proteínas. Perfeito. Então, associar um beta-lactâmico com um aminoglicosídeo é uma boa estratégia, principalmente porque os aminoglicosídeos atuam com bactérias gram-negativas e alguns beta-lactâmicos são excelentes para bactérias gram-positivas. Então, também a gente tem esse espectro ampliado. Atenção a outros fármacos que também são nefrotóxicos. Se o aminoglicosídeo já é nefrotóxico, olha, furosemida, que é um diurético de alça, cisplatina, que é um medicamento citostático, ciclosporina, que é um imunossupressor, a anfotericina B, que é um antifúngico, a gente vai estudar bastante ela, os contrastes radiológicos, foscarnete, vancomicina, são fármacos nefrotóxicos. Junto com o aminoglicosídeo, a gente vai potencializar essa nefrotoxicidade, vai exigir uma atenção maior de nós, farmacêuticos clínicos, né? Se estivermos atuando lá dentro dos hospitais, tá, pessoal? Ototoxicidade também. Olha, o ácido etacrínico e a furosemida, que são diuréticos de alça, são ototóxicos. Junto com o aminoglicosídeo, aumenta mais ainda o risco de ototoxicidade. Atenção, o paciente é hipertenso, e aí teve uma infecção, ele usa furosemida, e aí o médico prescreve uma gentamicina, um risco maior de ototoxicidade nesse paciente, tá? E atenção também para paralisia neuromuscular, né? Esse bloqueio neuromuscular, quando a gente utilizar doses altas ou por via intravenosa, tá? A gente pode reverter esse caso, mas atenção, usar aminoglicosídeo em pacientes que apresentam miastenia graves é risco, né? Porque o paciente que tem miastenia graves, ele já tem esse bloqueio neuromuscular, né? Ele não consegue contrair bem a sua musculatura esquelética. Se eu já estou usando um fármaco que vai provocar maior risco de paralisia neuromuscular, eu posso piorar o quadro de miastenia graves desse paciente, tá? Então, exige aí um pouco de atenção. Ok? Dúvida nessas interações medicamentosas? Não? Ok. Então, para a gente fechar essa classe dos aminoglicosídeos, fica aquele ponto de atenção que nós falamos na nossa aula de beta-lactâmicos. Eu tenho uma sinergia muito importante entre os aminoglicosídeos e os beta-lactâmicos. Ou seja, enquanto o beta-lactâmico ele fragiliza a parede bacteriana, eu aumento a entrada do aminoglicosídeo para inibir a síntese de proteínas. Então, tem um sinergismo legal. Mas, como a gente falou lá nos beta-lactâmicos, eu não posso administrar eles pela mesma via de administração. Existe uma incompatibilidade química, tá? Olha, esse grupo amina não vai resistir e vai ligar com essa carbonila do anel beta-lactâmico. E se eu estou ligando um grupo eletrofílico, que é muito importante para o efeito farmacológico do aminoglicosídeo, que é onde a gente vai conseguir atravessar as porinas, com a carbonila, que é extremamente importante para o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos, eu vou formar uma substância, um complexo, ó, inativo. Então, eu vou inativar os dois, tanto o aminoglicosídeo quanto o beta-lactâmico. E aí, pessoal, não é da gente estranhar de presenciar prescrições dessa dentro do ambiente hospitalar. Médicos recém-formados, né, estão chegando, residentes, prescrevendo
a associação aí de um aminoglicosídeo com beta-lactâmico não vai dar bom, vai dar ruim, né? Porque a gente vai inativar esse fármaco antes dele ser absorvido e atingir o local de ação, ok? Professor, mas posso usar por vias diferentes? Eu falei, pode. O que a gente não pode é administrar concomitantemente pela mesma via de administração. Ok? Dúvida, pessoal? Aminoglicosídeos? Perguntas? Nenhuma? Então tá bom. Vamos para a nossa próxima classe de fármacos, então. Inibidores da síntese de proteínas. A classe das tetraciclinas. O nome da classe já nos induz. Olha, ciclina, ciclo. Tetra, 4. Ou seja, são antibióticos que vão apresentar na sua estrutura química base 4 ciclos. É o que a gente vai ver na molécula da tetraciclina. Ela é 1, 2, 3, 4 ciclos na sua composição, tá? É o protótipo da classe. A tetraciclina é um antibiótico natural produzido aí pelo Streptomyces aerofaciens. Beleza. A partir da molécula da tetraciclina, o que a indústria fez? Vamos mexer nessa molécula e vamos produzir tetraciclinas semissintéticas. Beleza. Então, a gente tem aí novas tetraciclinas semissintéticas. A clortetraciclina, ou seja, nessa posição 7, a gente adiciona aqui um átomo de cloro, então clortetraciclina. A oxitetraciclina, a demeclociclina, a metaciclina, a doxiciclina, a minociclina. São todas tetraciclinas semissintéticas. A gente insere alguns grupamentos nessa molécula da tetraciclina. E percebam, ó, cloro, hidroxila, hidrogênio, são todos átomos eletrofílicos, que é o que representa a classe aí das tetraciclinas. Então vejam, ó, tetraciclina é o protótipo da classe, mas a gente tem as semissintéticas. A oxitetraciclina, a doxiciclina, a limiciclina, a minociclina. São análogos da nossa tetraciclina, que é natural. Tetraciclinas naturais são aquelas que são obtidas por fermentação de fungos, que é o que a indústria farmacêutica coloca no mercado. A tetraciclina é uma delas, mas a gente também tem a oxitetraciclina e a clortetraciclina. E a gente tem as semissintéticas. E aí temos várias tetraciclinas semissintéticas, como eu falei para vocês, a limiciclina, né, que está aqui, ó, o tetralisal, a doxiciclina, a minociclina, tá? São exemplos aí de tetraciclinas semissintéticas. Perfeito. Como exemplo, olha, da demeclociclina, que é natural, o que a indústria farmacêutica fez? Olha, vamos mexer nessa molécula da demeclociclina, e onde eu tenho aqui um cloro, a gente coloca aqui uma amina, e aí vem a minociclina. Da oxitetraciclina, que é natural, a indústria farmacêutica colocou no mercado a doxiciclina. O que mudou? Simplesmente onde eu tinha aqui uma hidroxila, ficou só um hidrogênio nessa molécula. E aí eu tenho a doxiciclina, que é semissintética. Então, a gente tem hoje, né, a busca pela indústria farmacêutica de produzir novos fármacos semissintéticos, a partir dos fármacos que são naturais. Nós estamos falando isso aí
direto em todas as aulas, e todas as classes vai acontecer isso, tá? Beleza. Qual que é o mecanismo de ação das tetraciclinas? Olha, deixa eu voltar lá naquela meu slide inicial da aula, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Olha as tetraciclinas aqui, ó. Junto com os aminoglicosídeos, eles vão atuar na posição 30S. Atuando na posição 30S, eles vão bloquear a chegada, né, a ação desse RNA transportador. Ou seja, as tetraciclinas vão produzir mecanismo de ação semelhante aos aminoglicosídeos. Eles vão se ligar ao RNA mensageiro, nos códons, evitando a ligação do nosso RNA transportador no RNA mensageiro. Se eu bloqueio essa ligação, a chegada dele naquela posição A, eu não vou ter a síntese do meu peptídeo. Eu vou bloquear a síntese da proteína, que é o que acontece com os nossos aminoglicosídeos da mesma forma. Então, elas vão se ligar nessa subunidade 30S, impedindo a ligação do nosso RNA transportador, né? O nosso aminocil RNA transportador. Se eu bloqueio essa ligação, a gente vai bloquear essa síntese de proteínas. Ok, pessoal? Dúvida aqui? Mecanismo de ação das tetraciclinas? Não? Ok? Então tá. Esses fármacos são muito seletivos, né? Assim como os aminoglicosídeos. Então, eles conseguem inibir a síntese proteica das células procariontes e também das células eucariontes. Mas eles têm maior seletividade pelas bactérias porque eles vão se acumular mais nessas células bacterianas e atravessam as porinas bacterianas, que são inexistentes em células eucariotas. Por isso, eles são específicos para as bactérias e não vão afetar a nossa síntese proteica. O mesmo que acontece com os aminoglicosídeos. Ok. Reações adversas, diferente dos aminoglicosídeos. Enquanto os aminoglicosídeos são nefrotóxicos, ototóxicos, neurotóxicos, o grande problema aqui das nossas tetraciclinas é distúrbios gastrointestinais, mas principalmente a ligação com cátions. Cátions. E isso vai afetar o efeito farmacológico das tetraciclinas. Elas formam um depósito em ossos e dentes, que são locais ricos em cálcio. Então, as tetraciclinas, elas vão se ligar aos cátions, formando depósitos, trazendo prejuízos aí para os ossos e dentes. Tetraciclinas produzem insuficiência hepática em menor quantidade, podem provocar fototoxicidade. Alguns pacientes podem apresentar vertigem, né, labirintite, e deve-se evitar usar, né, as tetraciclinas durante a gestação. Elas são contraindicadas. Por quê? Podem provocar, né, esse depósito de tetraciclina nos ossos em formação do bebê, prejudicando a formação fetal. Então, são contraindicados durante a gestação. Deve ser utilizado com cautela em pacientes que apresentam insuficiência renal e que são menores de 8 anos, né? Então, crianças com menos de 8 anos e que já apresentam uma insuficiência renal também não se utiliza tetraciclinas. Ok? Então, vejam só. Ó, quando eu olho para a farmacocinética dela, a gente não pode fazer uso de tetraciclina com alimentos, porque esses cátions presentes na maioria dos nossos alimentos vão formar complexo com as tetraciclinas. Então, cátions de cálcio, magnésio, ferro, alumínio, todos vão produzir esses complexos e a gente vai inativar, diminuir a absorção das tetraciclinas. Muito cuidado com leite.
e derivados lácteos. Porque leite é rico em cálcio. Então, o indivíduo vai lá e toma uma tetraciclina com leite. Matou a tetraciclina. Ah, usei uma tetraciclina e comi queijo, iogurte, né? Aquela famosa frase, nossa, antibiótico tem que ser tomado com leite. Tetraciclina não pode, tá? Nenhuma delas, porque a gente vai diminuir a absorção dessas tetraciclinas. Também muito cuidado com antiácidos, porque antiácidos têm sais de alumínio, sais de magnésio, sais de cálcio. Todos esses cátions podem formar complexo com as tetraciclinas, minimizando a absorção delas. Cuidado também com pH alcalino, tá? Por isso, não é recomendado fazer uso de tetraciclinas em meio básico. A gente vai utilizar tetraciclinas em meio ácido, tá? São melhores absorvidas. Então, cuidado com cátions. Olha aqui nessa nossa imagem, ó. Eu tenho uma tetraciclina, tá aqui a molécula base dela, em presença de cátions, ferro, cálcio, magnésio, alumínio. Esses cátions, eles vão se fundir ao anel da tetraciclina, formando um complexo que é extremamente insolúvel. Não vai conseguir atravessar a membrana plasmática, não vai ter absorção. Ou pode se depositar nos ossos e nos dentes, formando esse complexo com cálcio presente nos ossos e nos dentes. Então, cuidado, né, com essa complexação com as tetraciclinas. Exige aí uma atenção especial de nossa parte, tá bom? Vejam aqui nesse gráfico, ó, se o indivíduo faz o uso de uma tetraciclina em pH ácido, eu tenho uma excelente concentração plasmática da tetraciclina. Perfeito. Agora, se usa com hidróxido de alumínio, Pepsamar, olha o que acontece com a concentração plasmática. Se o indivíduo faz uso da tetraciclina com leite, olha o que vai acontecer com a concentração plasmática. Então, muito cuidado, né, com antiácidos, com derivados lácteos e tetraciclina. As outras classes de fármacos, a gente viu, não vai ter esse mesmo problema do que as tetraciclinas que o nosso paciente está utilizando. Ok, pessoal? Dúvida aqui? Vou só terminar a tetraciclina, então a gente termina a nossa aula de hoje, rapidinho, ó. As tetraciclinas estão bem ligadas às proteínas plasmáticas, são classes de fármacos que têm uma distribuição muito boa pelos tecidos e nos líquidos corporais. Então, vão ser utilizadas para vários tipos de infecções no organismo do indivíduo. Agora, não atravessam bem a barreira hematoencefálica. Então, se o paciente está com uma meningite, não há tetraciclina, não será fármacos de primeira escolha, porque elas não atravessam bem essa barreira hematoencefálica. E cuidado, elas atravessam a placenta e têm muita afinidade pelo cálcio do bebê. Então, pode danificar os ossos, os dentes e as unhas que estão em processo de formação. Então, não é recomendado o uso de tetraciclinas durante a gestação, tá? Elas se diferenciam pelo tempo de ação. Então, a gente vai ter tetraciclinas de ação curta, com tempo de meia-vida aí de 6 a 8 horas. Algumas têm ação intermediária, de 8 a 12, e outras de ação prolongada, de 16 a 24 horas. E aqui, ó, a limeciclina, a doxiciclina e a minociclina são uma das tetraciclinas mais usadas hoje. A gente usa muito doxiciclina, muito minociclina, até no tratamento da acne, né? Então, né, produzida aí por bactérias, né? Produzindo esses folículos, essa inflamação dos folículos pilosos, né? Produzindo aí a famosa acne. Então, não é da gente se estranhar de alguns dermatologistas prescreverem para o paciente doxiciclina, ou minociclina, ou limeciclina no tratamento de uma acne, tá? Então, as tetraciclinas são bastante usadas. Vejam, o problema principal das tetraciclinas
afinidade por cátions, e é onde a gente vai ter interações medicamentosas, tá? Então, medicamentos e alimentos que contenham cátions vai diminuir a absorção das tetraciclinas. Bicarbonato de sódio aumenta o pH gástrico. Se aumenta o pH, diminui a absorção das tetraciclinas. Medicamentos que são utilizados na má digestão, né, como sais de bismuto, caulin, sucralfato, também vão interferir no pH e vai diminuir a absorção das tetraciclinas. Então, recomendado para o nosso paciente que vai usar uma tetraciclina, pH ácido, tá, pessoal? Estômago vazio, né, antes das refeições, para que a gente tenha melhor absorção dessa classe de fármacos. Resistência às tetraciclinas. Dificultam a entrada dela, é um caminho, altera as porinas, aumenta a bomba de efluxo, então, aumenta a saída das tetraciclinas. Também pode alterar a conformação dos ribossomos, que são alvos de ação das tetraciclinas, lá na posição 30S, ou as bactérias podem produzir enzimas que vão picotar os ciclos da tetraciclina, inativando também o nosso antibiótico. Então, pode ser por diminuição de entrada, pode ser por bomba de efluxo, pode ser por alteração dos ribossomos e pode ser por produção de enzimas que vão inativar as nossas tetraciclinas. Beleza, pessoal. Isso é o que eu tenho para hoje, né? A gente viu aqui duas classes de fármacos que vão inibir a síntese de proteína, os aminoglicosídeos e as tetraciclinas, que vão atuar nessa posição 30S. Quinta-feira, a gente dá sequência nos inibidores de síntese proteica. Então, a gente começa falando aí dos nossos macrolídeos, né? Azitromicina, por exemplo, que vão atuar na posição 50S do ribossomo. Beleza? Pode falar. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Diga lá. A primeira, eu gostaria de saber como você é o responsável sobre a nossa atividade processual. Eu gostaria de saber se é necessário que os 4 integrantes do grupo apareçam, assim, participem na produção do vídeo, para aparecer no vídeo. E a segunda pergunta é se quinta-feira nós vamos ter aula, já que tem o ENIC aí, você falou no início que teria, e eu fiquei na dúvida. Nossa, você me fez uma pergunta. A primeira pergunta é importante a participação dos 4, tá? Então, cada um faz um filmezinho, se der para encontrar na faculdade é melhor, se não, cada um faz e alguém edita. Isso eu acho que é a sua primeira pergunta. A participação de todos é fundamental, tá, Matilde? Não vamos colocar nas costas de uma pessoa só, não. Vamos dividir. Mas eu digo assim, se a gente fazer um slide assim, igual você faz, e apresentar, como é 5 minutos só, se a gente for narrando um slide, pode ser a narração de um aluno só, ou você quer que escutar a voz dos 4? Não sou eu que quero, não, tá? Pense por você aí, tá, Matilde? Porque quem vai estar avaliando não sou eu, quem vai estar avaliando são outros professores, né? Eu estou te falando por mim. Quando eu percebo um trabalho que eu consigo, numa apresentação, verificar que teve uma participação de todos os membros, a gente avalia esse trabalho com um olhar diferenciado. Quando eu vou avaliar um trabalho e vejo que só uma pessoa está ali o tempo inteiro falando e não aparece a carinha dos demais, e vocês estão sendo avaliados pela apresentação, principalmente, lógico que tem um trabalho escrito, mas a apresentação pesa muito, diferente da gente estar em sala de aula, né? Em sala de aula eu estou ali, estou vendo, né, os 4 em pé e um está apresentando, um ajuda o outro. Aqui não, vai ser uma pessoa só apresentando. Então, eu sugiro que consiga dividir essas responsabilidades entre os colegas, tá bom? Sei lá, fala qual que é o caso clínico, o outro entra para falar qual que é a pergunta que foi proposta, o outro apresenta a resposta e um faz a síntese, fechando o trabalho. Lógico que num tempo curto, porque, né, tem que ser aí um tempo limite de 5 minutos, tá bom? Tá joia. A outra pergunta foi sobre...
sobre quinta-feira, porque deu um problema para fazer a inscrição do ENIC. E eu tô na dúvida se vai ter aula ou não. Não deve ter aula, tá, Matilde? Eu vou confirmar com a Adriana. Agora a gente terminando a aula, eu confirmo, mando uma mensagem aí para o Anderson, né, que é o representante. O Anderson já compartilha aí com vocês, tá bom? Cara, se aula quinta-feira, nós ficamos mais complexo ainda. Eu pensei nisso, por isso que eu perguntei. Mas não deve ter não, tá? Então, se tem ENIC, provavelmente a gente não vai ter aula não. Mas aí eu peço o Anderson para comunicar, tá? Tá, joia. Obrigada, viu? Os slides estão lá no Moodle, tá? É isso que eu ia te falar. O slide tá trocado. Tá trocado. O que tá trocado? O slide de inibidor de síntese proteica tá o slide de parede celular. Ixi, eu coloquei o mesmo slide? Isso. Que situação, hein? Puxa vida. Isso é a idade, tá, gente? Vocês vão acostumando com isso, viu? Lamentável. Mas eu vou mudar agora, tá bom? Okay. Jogo lá agora para vocês. Tá bom. Um abraço, então, para vocês, pessoal. Se a gente não se encontrar na quinta em aula, a gente encontra na próxima terça, tá bom? Diga, Daiane. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa avaliação processual, é porque eu sou nova aqui, né, na Faminas. Você sabe, essa avaliação processual aí, eu, por exemplo, no meu caso, do Rogério, da Sabrina e outros aí, a gente faz só a FISFAR com o senhor. Todos os alunos que fazem têm que fazer essa apresentação aí. Como é que funciona? Vocês vão precisar fazer também, tá? Esse vídeo de vocês, mesmo que seja só para minha disciplina. Tem alunos, por exemplo, que está fazendo outra disciplina do período. Então, ele vai contar pontos só para aquela disciplina que ele está matriculado. Tá bom? Então, vocês juntam vocês aí e vão fazer também um caso de vocês para serem apresentados, tá bom? Tá bom, entendi. E é daquele caso clínico que o senhor deu na primeira atividade, né? Isso mesmo. Aquilo que foi aquele caso que a gente apresentou lá. Isso mesmo. Então, fui, pessoal. Obrigada. Um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Até nosso próximo encontro, tá?